o que pode acontecer com o fim da pandemia, tomara que chegue logo, né? Olha aí, ó, vice-presidente de finanças. Pagamos todas as contas em dia e investimos 110 milhões de reais aproximadamente em direitos de atletas, que a gente vem adquirindo ao longo do tempo. Investimos 100 milhões de reais, pagamos as contas em dia. E ele continua, ele complementa numa entrevista ao canal do Veni Casagrande. Deixamos de receber 75 milhões de reais que acreditávamos que podíamos receber em funções dos problemas da pandemia. Mas, mesmo assim, terminamos o primeiro semestre com 35 milhões de reais em caixa, disse o Rodrigo Tostes, vice-presidente de finanças do Flamengo, o homem da grana no Flamengo, cada vez mais forte dentro de campo e fora dele também, como diz o vice-presidente, apesar dos problemas da pandemia. Ou seja, com a volta do futebol, vamos dizer assim, com a volta da torcida, com o fim da pandemia, a gente torce que esse momento chegue o quanto antes. Tá difícil, mas tomara que chegue logo. A tendência é o Flamengo abrir distância, ficar ainda mais forte em relação aos adversários. Como que você vê tudo isso, professor? Esse aporte todo mundo vai ter, né? Todos os outros clubes estão contando com essa volta. A diferença, esse gap positivo, claro, do ponto de vista do Flamengo, essa distância, o Flamengo já tem hoje por tudo isso que a gente fala aqui. Pela boa administração, pelo saneamento das contas na hora certa. Vale lembrar que o torcedor rubro-negro pressionava por títulos quando tinha só a solitária Copa do Brasil. Lembra, na administração do Bandeira, quanto se pressionava? Eu era abordado por rubro-negros no metrô que falavam para mim, eu quero é título, professor. Eu falava, calma, meu filho, que os títulos chegarão. E essa cartilha, o Flamengo seguiu muito bem, de uma maneira que nenhum outro clube do Brasil seguiu. O Palmeiras está numa situação confortável por motivos outros. Primeiro o Paulo Nobre, depois a Crefisa. O Atlético Mineiro também tem lá o seu mecenato. Agora, modelo de gestão de clube de futebol, me agrada muito esse do Flamengo. Ele me parece sustentável, que foi o que eu acabei de cobrar sobre o Corinthians, né? Essa sustentabilidade do Flamengo me agrada. A diferença está aí, Abel. Quando entrar a bilheteria, vai entrar para todo mundo, e a diferença vai ser justamente nisso que o Flamengo já tem. Gostei dessa aqui, ó. Vai ficar ainda mais malvadão com o fim da pandemia, Breler? Porque aí tem dinheiro do marketing, patrocínio, o Maracanã sempre cheio. É óbvio que o Palmeiras também lota o seu estádio quando tiver a volta das torcidas aos estádios. O Galo com esse time vai ter casa cheia sempre, principalmente jogando no Mineirão ou quando tiver o seu estádio mais para frente. O Flamengo, ele lota o estádio jogando no Rio de Janeiro, jogando fora, jogando em Brasília, jogando no Nordeste. E a gente sabe que arrecada demais, né, com bilheteria também. A tendência é aumentar, a diferença ou não? O que você acha? Todos os clubes foram muito prejudicados pela pandemia. O Flamengo é um deles. Por mais que estivesse organizado, que tenha fôlego financeiro, o Flamengo foi muito impactado, né? Você perde receita com sócio-torcedor, você perde receita de bilheteria, a operação do estádio. O Flamengo hoje, com volta de público parcial, não pode jogar no Maracanã ainda, precisa se deslocar para outros lugares. Então tem um impacto muito severo, mesmo sendo um clube organizado. Mas os clubes que atingiram esse patamar de organização conseguiram atravessar a crise, uma crise que ainda não acabou, de forma um pouco mais suave. Então é o caso do Flamengo, é o caso do Palmeiras, que precisou até dar uma freada nos investimentos no time para conseguir segurar a onda, para manter a casa em dia. Então, o caso até do próprio Fortaleza, que havia se organizado muito antes e agora está colhendo frutos. O Red Bull Bragantino, pelos investimentos que começou a fazer antes da pandemia. Então, esses times conseguiram reagir de forma melhor. Outros, que já estavam desorganizados, que já estavam devendo, a tendência é que entrem num período sombrio, num período obscuro, de como vai pagar a dívida, de como vai ser a volta do torcedor, de como vai ser a reestruturação. Por mais que o Corinthians tenha reforços, esse pacotão,
A gente precisa ver no papel, na prática, se vai ganhar títulos, se vai conseguir as premiações esportivas, porque se não conseguir, a situação ainda vai ser muito difícil. E o Flamengo tem esse lado, esse respiro. Consegue, mesmo num momento complicado, um momento até na economia mundial muito difícil, reagir, ter fôlego e até olhar para frente com capacidade de fazer mais investimentos. Já fez agora, trazendo o Kennedy, trazendo o Andréas Pereira, buscando reposição para o Jefferson, e tem capacidade, né, a forma de que o Flamengo consegue mobilizar seu torcedor, por ser o time mais popular do país, de reagir melhor que os outros. Então a tendência, Abel, não só do Flamengo, mas esses outros times que estão organizados, é que eles abram vantagem, que eles continuem nesse caminho de organização, e os outros que têm dívidas altas ainda precisam chegar nesse estágio que o Flamengo chegou. Quem tem a possibilidade, na sua visão, professor, de seguir aumentando, vamos dizer assim, o nível econômico, de melhorar, não só na parte de finanças, de marketing, enfim, com a volta, com o fim da pandemia, vamos dizer assim, além do Flamengo? Aqueles que têm os times mais atrativos, né, Abel e Breler? De cara, Palmeiras e Atlético Mineiro, são estrelas do futebol brasileiro hoje. O Corinthians tem um grande potencial, né? Só a expectativa que está se criando em cima do Corinthians, de tanto que se fala. Imagina isso aí em público. E a presença na arena é fantástica, né? O Corinthians com times competitivos na arena, realmente, ele só não se paga porque vai tudo para o estádio. Mas nos últimos anos, mesmo com times menos atrativos, chamou muito público. Então são esses, é quem tem espetáculo para oferecer. Quem tiver espetáculo para oferecer vai largar na frente nesse sentido. Eu acho que são esses times já consolidados, Atlético e Palmeiras, fora o Flamengo, e aí o Corinthians como um emergente. Acho que são os times que geram maiores expectativas nesse momento, nessa largada de volta de público ao estádio. Você acha, professor, que o Flamengo tem feito mais diferença dentro ou fora de campo, ou nos dois? Porque nos últimos anos é o time mais vencedor, com 2 brasileiros, uma Libertadores. É óbvio que tem o Palmeiras com uma Libertadores e uma Copa do Brasil, o Galo tentando voltar aos grandes títulos, o Corinthians se reforçando. Mas ali, se a gente analisar os títulos, futebol, o Flamengo tem se destacado. Mas mais dentro ou fora de campo? Uma coisa é reflexo da outra. Eu acho até que houve um cronograma em relação ao Flamengo. Houve um primeiro momento de saneamento das dívidas, e aí também muita grita, muita pressão, mas o Flamengo aguentou esse cronograma melhor do que o Corinthians, por exemplo. O Corinthians não segurou essa barra que o Flamengo segurou. Tá certo que o time do Flamengo não era tão ruim como o time que o Corinthians tinha num primeiro momento. Mas o Corinthians, por exemplo, não segurou. O Flamengo não. O Flamengo fez um cronograma. Eu vou primeiro enxugar tudo aqui, tanto que as grandes conquistas nem vêm na administração Bandeira, né? Ou do grupo do Bandeira. Eu não sou um personalista do bandeirismo, não acho que o Bandeira é o Salvador, mas aquela ideia é interessante, foi uma ideia da qual o Flamengo não abriu mão. Então uma coisa é consequência da outra, Abel. Hoje, claro que sobra mesmo é em campo, mas está sobrando em campo porque lá atrás prestou uma atenção nas planilhinhas que, sinceramente, até hoje no futebol brasileiro, eu nunca vi nenhum outro clube fazer isso. Nem antes do Flamengo e nem depois. É um modelo que eu gostaria de ver replicado em outros clubes do Brasil. Você citou o Corinthians, eu tenho a impressão que no caso do Flamengo foi mais planejado tudo o que aconteceu. Sem dúvida. No Corinthians foi mais forçado ali, os caras se viram. Mas embora a dívida aumentando, né? Se me permite, o Flamengo planejou porque tinha essa necessidade, né, Abel? O Flamengo há décadas era conhecido como time que não pagava. Vamos falar a verdade. Vários eram conhecidos, mas o Flamengo, durante muitos anos, inspirou até a famosa frase do Vampeta, né? Eu finjo que jogo, eles fingem que pagam. Então houve o planejamento do Flamengo, sem dúvida, mas movido por uma necessidade quase histórica. O que você acha, Breler? Está fazendo a diferença mais dentro ou fora de campo?
Então, uma coisa está ligada à outra, Abel. Só faz o que acontece no campo nada mais é do que fruto de gestão, de escolhas políticas, de escolhas econômicas e do caminho que o Flamengo resolveu seguir e hoje colhe os frutos. Muito torcedor de outros clubes deve olhar e falar: poxa, mas o Flamengo ainda tem dívida, olha lá o tamanho, tem mais de 600 milhões de reais para pagar, mas quando a gente pega esse bolo da dívida e destrincha, são dívidas de um prazo mais alongado, que o Flamengo consegue equacionar dentro da sua receita, a receita também é alta, compatível com o tamanho da dívida. Então o Flamengo se reestruturou a ponto de em que tem uma dívida alta ainda pelos patamares do futebol brasileiro, permite tranquilidade para pagar e continuar trazendo reforços, continuar mantendo salários em dia. Então, esse é o ponto. Um clube não precisa zerar a dívida de um dia para o outro. A diretoria do Corinthians argumenta isso, que não vai zerar esse débito do nada. Mas em algum momento precisa reduzir. E é isso que não está acontecendo no caso do Corinthians. Não consegue baixar desse patamar. Aí fica muito difícil, porque você tem credor batendo na porta todo dia. E isso deixou de acontecer no Flamengo. O Flamengo hoje, quando tem um processo trabalhista, consegue sentar, negociar e jogar para frente. E isso vai continuar acontecendo. É normal, as contas de um clube de futebol dificilmente vão ficar todas em dia. A gente vê isso fora do país também. Mas quando você consegue organizar, consegue ter credibilidade no mercado, as coisas ficam mais fáceis. E entendo que para um clube como o Flamengo, com a torcida que tem, a capacidade de mobilização, os ganhos de televisão, é mais fácil se reestruturar, assim como seria para o Corinthians. O Corinthians também tem esse potencial. Mas também é possível que clubes de menor porte consigam seguir o mesmo caminho, de fazer um pequeno sacrifício, mas ser mais eficiente no gasto do dinheiro. E a gente tem visto exemplos no futebol